Durante todo o dia de hoje, você acompanhou aqui na Record News uma cobertura completa a respeito de mais uma queda de um avião de grande porte, um Boeing, daqueles enormes, chamado 777. E o que chamou a atenção, obviamente, o número de mortos altíssimo, muito alto o número de mortos, e ao mesmo tempo pertencente à mesma empresa aérea, daquele outro avião que sumiu lá na Malásia. Aliás, a empresa é as linhas aéreas da Malásia, chamada Malaysian Airlines. Então, o fato de ter acontecido com a mesma empresa e aquele outro avião não foi encontrado, sumiu, desapareceu, uma série de teorias conspiratórias já tem aí na internet para todos os gostos. Você que gosta de teoria conspiratória, você pode escolher qual delas você vai querer ler, porque na internet está lotado. É só você entrar lá que você vai ver a quantidade enorme. Mas, do outro lado, há também agora uma outra preocupação. A preocupação de que isso pode envolver a Ucrânia. Como você sabe, a Ucrânia está vivendo quase uma guerra civil. Então, o governo da Ucrânia, que foi eleito recentemente, acusa os insurgentes, por sua vez, acusam o governo da Ucrânia, a Ucrânia diz que foram, enfim, o noticiário ainda está bastante, eu diria, bastante intenso nesse momento, para saber exatamente o que aconteceu. Algumas coisas a gente pode saber. Por exemplo, dá uma olhadinha só no trajeto de onde ia esse avião. Esse aqui é o míssil, eu desconfio que é o míssil que eles utilizaram. Então está aqui, ó, o avião saiu de Amsterdã, na Holanda, olha o trajeto, ele ia atravessar, tá vendo, ó? Atravessa a Europa, atravessa a parte da Ásia, passa pelo Irã e vai chegar lá. Passou então em cima da Ucrânia, que é o Mar Negro, né? E ele teria sido abatido aqui. O avião não é igual a esse aqui, isso aqui é um Boeing 747. O avião que foi abatido é um outro, chamado 777, que é quase do tamanho desse, né? E veio bater aqui então em Kuala Lumpur, né? Onde está a sede dessa companhia aérea. Agora, tem uma outra coisa importante que nós descobrimos agora na internet, a Adriele passou aqui pra gente, o seguinte, há um mapa online no mundo onde é que os aviões se encontram voando nesse momento, uma coisa extraordinária. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Esse mapa mostra o seguinte, onde os aviões estão circulando nesse momento. Aqui está a Ucrânia, como você está vendo aqui, olha, né? Aqui está a Crimeia, a Ucrânia está aqui, a queda do avião ocorreu mais ou menos nessa região. Ele fez aquela rota que eu mostrei agora há pouco a você. Mas veja a quantidade, mais um detalhe. Pouquíssimos passando em cima do território da Ucrânia, exatamente por causa do conflito que eu disse que iria acontecer. Então daqui a pouquinho, né, na nossa edição, nós vamos ter outras informações para você que está nos acompanhando. Veja agora outras notícias para a sua reflexão. O avião da Malaysian Airlines pode ter sido derrubado por um míssil. Essa é a hipótese mais forte, segundo especialistas. Na queda morreram 295 pessoas. Este é o segundo Boeing 777 da Malaysia, acidentado este ano com um total de 600 mortos. Olá, boa noite, bem-vindo. Bom, nós vamos voltar com mais informações então a respeito do avião da Malaysian Airlines. E nós vamos conversar agora ao vivo com o professor Reni Ozikukie. O professor Reni é professor de Relações Internacionais, ele está em Moscou e ele vai dizer para a gente agora, né, como é que está o noticiário nesse momento. Professor, obrigado pela gentileza, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Reni, qual é a versão ou quais as versões que a imprensa russa está dando para esse acontecimento? Bom, a primeira coisa é negar que os russos têm alguma participação nisso. E que se os rebeldes fizeram isso, não foi com a ajuda e nem com equipamento militar dado pelos russos. Tem uma segunda versão que está sendo comentada bastante, que é a ideia de que esse atentado, esse ataque, na verdade, era para abater o avião do Putin, que estava voltando e teria passado por uma rota parecida ou similar. E aí, por um engano, quem tentou cometer esse ato acabou derrubando um avião de civis, mas que o intuito verdadeiro era derrubar o avião do Putin. Essa teoria é um pouco confusa, porque eles falam numa localização que está muito longe da onde o avião caiu. E, enfim, um pouco difícil, porque os ucranianos até agora não têm usado bateria antiaérea, porque quem está usando aviões são eles, e os rebeldes não têm aviões, então não faria muito sentido. Ontem mesmo, Heródoto, aliás hoje, no jornal de hoje, cedo, a notícia é sobre os aviões abatidos da Ucrânia
militares. E a capa do jornal já fala que não existe prova que os russos estão ajudando a abater esses aviões militares. Porque ao longo da semana, o que aconteceu? Houveram vários aviões ucranianos abatidos, militares. Você teve um cargueiro no começo da semana, depois na terça, ontem, hoje mesmo de manhã, houve um outro avião militar abatido. Então tudo indica de que isso seria mesmo uma ação dos rebeldes. E aí é óbvio que não dá para a gente descartar a possibilidade de como que esses rebeldes operaram esse equipamento. Mesmo que a Rússia não tenha entregue o equipamento a eles, existe uma versão de que esse equipamento teria sido capturado dentro da própria Ucrânia. Eles teriam que saber operar. E aí os russos com certeza treinaram eles para usar esse equipamento. Agora, Reni, isso acontece exatamente um dia depois que os Estados Unidos e a União Europeia renovaram aí as pressões em cima da Rússia por causa da questão ucraniana. Como é que fica a geopolítica desses acontecimentos? Exatamente, Heródoto, e a situação se agrava bastante, porque a gente está vendo uma escalada. Primeiro, esses aviões que são abatidos. Depois, ontem, o Obama vem e anuncia mais sanções. Os europeus não entraram a bordo das sanções, ou seja, não quiseram participar dessa nova rodada de sanções, mas os americanos já estavam preocupados com a situação do que está acontecendo na Ucrânia. E aí, hoje vem e acontece isso, onde você tem cidadãos de vários países do mundo mortos nesse acidente, civis, você tem 20 americanos, você tem muitos europeus, então isso coloca muita lenha na fogueira. O conflito vai ser escalado com certeza e vai ser difícil de segurar agora. Talvez o que possa acontecer são os europeus estarem mais dispostos a virem para mais sanções, porque eles são os mais ameaçados. São os cidadãos europeus, isso está acontecendo no quintal da Europa, é a segurança europeia que está em jogo, inclusive de civis. Então os europeus vão ter que acabar fazendo alguma coisa. Os americanos vão se sentir pressionados e instigados a talvez armar a Ucrânia ou fornecer equipamento mais pesado. E aí seria um problema também, porque haveria uma escalada do conflito. A Rússia não tem como recuar nesse momento, porque a Ucrânia é tão estratégico para os russos, do ponto de vista geopolítico, que a Rússia precisa se manter firme e defender esse território a todo custo. Então, se o Ocidente vier mais forte, com mais sanções ou com mais ajuda militar, os russos vão ter que responder na mesma moeda. E o Putin já mostrou que ele é duro e ele não vai recuar. Tá certo. Reni, queria agradecer. Que horas são agora em Moscou, Reni? 4 da manhã, Heródoto, tá difícil com essas notícias aqui, tá difícil de deitar, não tô conseguindo. Muito obrigado, Reni, um abraço, obrigado pela gentileza. Obrigado, um abraço. Obrigado. Professor Reni, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, professor de Relações Internacionais. Você viu aí ao vivo via Skype.